Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pelo canal da Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar a doutrina e aprender cada dia mais. Será que tenho que sofrer para aprender? Vou ter que cair para poder levantar. Quando será que vou entender que tudo que planto vou ter que colher? Entendendo a lei de causa e efeito, ação e reação, que a doutrina espírita nos explica tão bem, vamos fazer a nossa prece para dar início aos nossos estudos. Senhor Jesus, a nossa gratidão por teres vindo à Terra, nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Abençoe o nosso propósito de aprender sempre, Senhor, de nos melhorarmos moralmente e de renovarmos as nossas forças a cada dia para as lutas abençoadas que nos competem. Pedimos por todos os nossos irmãos em sofrimento, principalmente os que não têm fé e esperança, aqueles que ainda não te conhecem na essência, Jesus. Permita que o teu amor possa inundar a nossa alma de alegria todo dia. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, nós estamos vendo a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros. E hoje nós vamos ver as questões 971 até 982, dando continuidade ao tópico que começamos na semana passada. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para a Naides, para a Ana Lúcia e para a Lucila, que comentaram no nosso grupo de WhatsApp acerca do estudo da semana passada. E estender os cumprimentos a todos que acompanham os nossos estudos, que momentaneamente estão sendo feitos de maneira virtual, até que possamos retornar à nossa casa espírita. Nós estamos falando da felicidade ou do sofrimento que padece o espírito após a sua libertação, após deixar o corpo físico, né? E na questão 971, pergunta-se se os espíritos continuam influenciando os espíritos da mesma forma que influenciavam quando encarnados, né? A gente costuma falar que existem, né, os obsessores nos incomodando, e a questão é, eles continuam a existir após o nosso desencarne? Eu costumo dizer que a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos são muito coerentes, né? Então, se algo acontece aqui na Terra, acontece no plano espiritual, é evidente. Então, isso continua a existir, né? E essa influência vai ser boa se o espírito que influencia for bom. Se ele não for um espírito esclarecido, a influência vai ser compatível com a sua condição, com o seu esclarecimento, né? Então, na sequência pergunta-se, quer dizer que a morte não nos livra da tentação, né? Nós estamos vendo a questão 971, né? Não, mas a influência da matéria é muito menor na nossa existência após a morte, né? Porque sem o corpo físico nós não vamos ter, né, as necessidades que a matéria nos impõe. Nós vamos ter, né, as nossas lembranças, os nossos pensamentos, mas não vamos ter as mesmas necessidades físicas, né, que o corpo tem, porque não teremos mais corpo, né? Então, as influências serão espirituais,
sobre necessidades espirituais ou sobre nossas lembranças acerca, né, da nossa existência aqui na matéria. E a questão 972 pergunta, mas se nós não temos matéria, né, como fazem os espíritos para nos tentar? Né? Se nós não temos mais a tentação da matéria, a tentação da carne, né? É por conta do pensamento. Né? Nós nos deixamos influenciar pelo pensamento. A gente acha, né? Não é bem assim, mas a gente acha que é. Então o espírito desencarnado, ele acha que ele tem fome, ele acha que ele precisa comer um churrasco, quando na verdade não precisa mais. Mas pela lembrança, ele gostava de churrasco, então ele pensa em churrasco, né? Então, é isso que o faz sofrer, porque ele não vai poder comer um churrasco, mesmo porque não existe carne. A carne que nós conhecemos desta dimensão não existe no plano espiritual. Então, aí o sofrimento que padece a criatura desencarnada, né? E na sequência, ainda dando continuidade à questão 972, né? A pergunta é, mas por que essas paixões, se já não tem mais um objetivo real, já não existe mais a matéria? Exatamente é a causa do sofrimento, né? É a causa do sofrimento. Não tem a matéria, não podemos ter os prazeres materiais a que nos deleitávamos na Terra, então, no plano espiritual, vamos padecer o suplício da ausência destes prazeres, da falta desses prazeres, né? Questão 973. Quais são os maiores sofrimentos que podemos suportar, né? Que podem suportar os espíritos ainda não esclarecidos? Quais são, né? São das mais variadas ordens, já vimos no estudo da semana passada, geralmente ligados à nossa necessidade de evolução, à nossa necessidade de crescimento. Agora, de todos, né, a ignorância, o desconhecimento, né, de que não existe sofrimento eterno, este é o pior, né? O mais horrível, diz o texto aqui, estou lendo, é o pensamento de serem condenados para sempre, né? Esta é uma ideia que nos faz padecer, né? A criatura desencarna e está sofrendo porque não é esclarecida. E ela pensa que vai sofrer eternamente. Ela desconhece as leis da reencarnação, as leis de causa e efeito. Esse é o maior sofrimento, né? Agora, na sequência, Allan Kardec faz um comentário, um esclarecimento, né? Conforme o homem vai evoluindo, conforme o espírito vai se depurando, conforme ele vai se esclarecendo, ele vai se libertando da matéria, né? Quanto mais evoluído, menos apegado à matéria, né? Quanto mais ele se entende como entidade espiritual, porque veja, nós somos espíritos, estamos momentaneamente encarnados, mas tem gente que ignora completamente que é um espírito, né? Que nega que seja um espírito, que acha que é só matéria. Então, quanto mais apegado à matéria, maior o sofrimento. Quanto mais evolui, mais compreende, mesmo aqueles que têm fé, aqueles que têm algum esclarecimento, considerando que a inteligência, né, é infinita, então tem muito que evoluir. Então todos nós temos muito que evoluir. Quer dizer, quanto mais evolui, mais se liberta das impressões da matéria e menos sofre as necessidades que a matéria influencia sobre nós, né? Então vai conseguir entender que a felicidade e a infelicidade espirituais no plano espiritual não são materiais, né? Então, uma criatura extremamente materializada, para dar um exemplo, né, extremamente apegada à matéria, ele vai achar que o sofrimento no plano espiritual é uma dor igual a uma dor física. E não é. Porque não teremos corpo físico no plano espiritual. Será uma dor moral, né? Então, conforme mais evolui, mais a criatura entende isso, né? O texto também nos fala, no comentário de Kardec da 973, né,
que as comunicações espíritas, mediúnicas, elas fazem muitos esclarecimentos. Elas nos indicam, quem participa de reuniões mediúnicas sabe, né? Quem participa sabe, vê, né? Como são os sofrimentos que os espíritos padecem. Eles contam o que estão sofrendo. Então, e muitos desses relatos são escritos em livros, então quem estuda entende, sabe como é que é, né? Mas para que a gente compreenda realmente isso, tem que ir desapegando da matéria. E cada um sofre, cada um é punido naquilo que errou, né? Exatamente, que é para poder entender o erro e evoluir, né? Isso nós começamos a ver na semana passada. Então, digamos assim, uma pessoa extremamente vaidosa vai precisar se libertar da vaidade, se libertar do orgulho, né? Então, ela precisa sofrer no orgulho e na vaidade para evoluir nesses quesitos, né? Mas o texto fala, e nós estamos estudando os sofrimentos que as criaturas padecem, né? O texto fala o seguinte, né? Que a visão do erro, a visão do mal, a recordação do equívoco faz a pessoa sofrer, porque nós sofremos de arrependimento, né? A nossa dor no plano espiritual é uma dor moral, não é uma dor física. Então, lembrar do nosso equívoco é que nos fará sofrer. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, que em breve, né, nos livraremos da pandemia, vamos poder retornar à casa espírita. Aí nós temos a oportunidade de ir ao centro espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, trabalhar, rever os amigos. Olha que bênção! Hoje que nós estamos, né, fechados em casa, a gente valoriza. Mas quantas vezes, né, cansados, justificadamente, pelo trabalho, depois de uma longa jornada, de falar, hoje eu não vou no centro espírita não, estou com preguiça, estou cansado, né? A vista cansada, o corpo cansado, a gente compreende, todos nós temos esse cansaço, é natural, né? Mas imagina, né? Depois de tanta dor, de tanta oportunidade que nós temos, né? A gente abre mão, né, do estudo na casa espírita. Vai chegar um dia em que nós vamos sofrer o quê? Se arrepender. Poxa, né? Aquela pessoa que não frequentava nenhuma religião. Meu vizinho, meu amigo, meu parente me chamava para ir lá na igreja rezar, mas eu não ia, então agora eu estou sofrendo. Este é o arrependimento, é a dor daquele, né, que padece no plano espiritual, né? A visão do mal, né? O texto coloca no finalzinho do comentário de Kardec, né? Cada um é punido naquilo que pecou. E é assim que uns o são pela visão incessante do mal, né, que fizeram, outros pelos despojos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, né, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros. Olha só, nós estamos, né, vivendo o isolamento, vivendo a separação. Então, de uma certa forma, estamos padecendo, né? Estamos pagando, estamos quitando algum erro que nós cometemos no passado, né? Questão 974, né? E aquela doutrina do fogo eterno, né? Que antigamente se falava muito nas religiões, vai arder no fogo do inferno, né? O diabo, ele está num lugar que tem muito fogo, que é muito quente. De onde vem essa ideia, né? Essa é uma imagem, né? O inferno não tem nada, né, de fogo, né? É uma imagem, né, que nos foi passada, dada a intensidade do fogo, né? Numa época, né, em que o homem não era muito esclarecido, e isso vem passando de geração em geração, né? Então a imagem tomada como se fosse realidade, né? Mas esse medo, alguém vai perguntar, não pode gerar bons resultados? Não, na verdade não. Não é nem salutar. Não é nem salutar. Hoje fala-se muito na educação de orientar as crianças, os jovens, de fazer o que é certo, o que não deve ser feito. O jovem compreende, pela inteligência, faz. Mas houve um tempo em que a humanidade, né, não pensava assim.
a humanidade queria impor certas coisas pelo medo, pelo pavor. Mas esse tempo já passou, esse tempo, né, já está superado. Nós somos seres inteligentes, nós temos que ser convencidos pela razão, não pelo medo, né? Então temos que entender que é importante lavar as mãos, passar álcool, usar máscaras, fazer isolamento, evitar aglomeração. Temos que entender e viver isso e não ficar com medo de morrer, né? Então é completamente diferente, né? Essa ideia do fogo eterno, né, é algo, né, que era muito enérgico, né? Então um suplício cruel que o homem naquela época tinha medo, né? Hoje não, né? Ainda sobraram aí as figuras de linguagem, né? Arder de paixão, né? O fogo da paixão, queimar-se de ciúmes, queimar-se de amor, né? São figuras de linguagem, mas na verdade ninguém, né, se queima de paixão, né? É só uma forma de expressão. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Claro, claro, né? Aquelas criaturas não esclarecidas veem outras mais felizes, mais em harmonia, e isso é um suplício, né? Isso é uma dor, né? Elas percebem que são privadas daquela felicidade e por isso sofrem. É uma forma de sofrimento, né? E isto para que ele aspire uma nova existência corporal e possa corrigir os seus erros do passado, as suas falhas, possa quitar, resgatar, pagar e progredir com isso, encontrando a felicidade do justo, né? Que o moveu, que o, né, motivou a reencarnar e corrigir os erros do passado, né? Que mais que Allan Kardec nos fala aí, né? Questão 976, questão seguinte, né? A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Olha só, pergunta interessante. O espírito é esclarecido, evoluído, está lá no plano espiritual, né? Vivendo em harmonia, em paz consigo mesmo. Aí ele vê uma criatura sofrendo, né? Então, a pergunta é, como alguém pode estar no céu, né, uma paz interior, pode estar vivendo uma felicidade, se ele vê um irmão sofrendo, se ele vê um irmão padecendo dores morais, né? Ele não sofre uma aflição? Na verdade, se ele é uma criatura esclarecida, se ele é um espírito evoluído, ele entende, né, que aquele mal, aquela dor que padece o irmão é passageira, né? É uma escola, é uma forma de correção, de punição, de crescimento, é algo para estimular a evolução, né? Então, não existe essa preocupação que a pergunta coloca, né? Na verdade, ele busca ajudar e para ajudar o irmão que sofre, e isso para ele é algo de alegria, de satisfação, poder ajudar. E quando esse irmão que está padecendo dores morais consegue se libertar, então ele fica mais feliz ainda, né? Mas a questão não termina aí. Alguém fala assim, mas isto, né? Se ele não conhece aquele que está sofrendo, né? Mas e se é alguém que lhe foi caro, um parente, um amigo, né? Alguém que ele teve uma afetividade, melhor dizendo, né? Quando encarnado, alguém que ele teve um bom relacionamento. Então, para explicar isso aí, nós vamos fazer uma comparação, né? Ainda que infantil, mas que vai deixar tudo muito claro. Vamos imaginar um adulto olhando uma criança que não consegue falar, né? Ou que fala errado, ainda está aprendendo a falar, ou que vai caminhar, ainda cai, é muito jovem, né? Então, aquele adulto compreende que aquela criança está em formação, está em processo de aprendizagem e que um dia vai falar bem, vai andar bem. Então, aquilo não é motivo de sofrimento. Ele procura amparar, corrigir, orientar, né? E ele entende, né? Ele entende, então ele não vai sofrer com isso, né? Questão seguinte, questão 977.
Os espíritos, não podendo se esconder reciprocamente, né? Não podendo esconder reciprocamente seus pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que o culpado está sempre na presença da vítima. Olha só que observação interessante, né? A doutrina espírita nos esclarece que o pensamento plasma, né? O pensamento, ele se materializa do plano espiritual. Aqui eu posso pensar algo e não falar. E alguém que está do meu lado não sabe, não percebe. Mas no plano espiritual não, o pensamento irradia, né? É uma luz, uma onda. O espírito pensou, o pensamento já foi. Aliás, quando nós encarnados pensamos, o nosso pensamento também vai para o plano espiritual e os espíritos desencarnados captam, né? O pensamento vai. É por isso, né, que a oração, né, que o bom pensamento, que a boa vibração chega ao seu destino. E o espírito, que o pensamento inferior também atrai entidades inferiores. Mas estando no plano espiritual, nós não vamos conseguir esconder nada, porque o que nós pensarmos será exarado imediatamente. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, digamos que alguém esteja assistindo o estudo e fala, nossa, que estudo chato, que matéria chata, pronto, já todo mundo ouviu, né? Então, quando uma criatura desencarnada recorda dos seus equívocos, todos ao seu redor, né, percebem, a vítima principalmente, né, porque ela é atraída pelo pensamento. Por isso que se fala que o agressor tem a presença constante e perpétua da sua vítima, o que para ele é um motivo de sofrimento. Ele vê a criatura a quem fez mal e sofre, se arrepende, né? A dor, a angústia é moral, é arrependimento, não é dor física, né? Então a presença constante das pessoas que lhe foram vítimas é um castigo muito grande, né? Agora, até que, né, aquele que errou expie as suas faltas, quite os seus débitos, seus compromissos do passado, porque depois disso ele vai se sentir bem. E, sentindo-se bem, ele vai poder ficar na presença da vítima. Vai haver, né, uma superação desse incidente. Vão ver aquele ato equivocado do passado como uma forma, foi um instrumento de evolução dos dois, né, das duas pessoas, né? E o que Kardec nos comenta está em negrito, né? Kardec fala o seguinte, né? Que quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado, estando a descoberto, o bem e o mal que fizemos serão igualmente conhecidos. E em vão que aquele que fez o mal queira escapar à visão de suas vítimas, né? Então é um esclarecimento de como as coisas vão ocorrer no plano espiritual, né? O homem perverso, continua Kardec, será atormentado, né, pela vergonha, pelo desgosto, pelo remorso, né, pelo arrependimento. E o justo, o homem do bem, ele tem, né, ele tem o quê? Uma serenidade, uma tranquilidade, o que a gente chama de uma consciência tranquila, né? É o que nós mais usamos aqui. Muito bem, questão 978. A lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando imperfeita ainda perturba sua felicidade, mesmo depois que ela está depurada? Então eu errei, né? Todos erramos. Nós vamos quitar. E depois de quitar, a gente ainda vai sofrer? Não. Olha, para exemplificar isso aí, eu vou contar que o primeiro imóvel residencial que eu comprei, eu financiei e paguei 20 anos. E quem tem um carnezinho de uma casa própria para pagar sabe como que é duro, né? Então eu paguei durante 20 anos. Hoje eu olho, lembro daquilo e não me faz diferença nenhuma. Na época, quando eu lembrava, nossa, falta 10 anos para pagar, falta tudo isso para pagar, eu sofria, né? Eu me preocupava. Hoje não, hoje já quitei. Então é assim, a pergunta é,
Quem errou, depois de quitar, depois de resgatar, vai sofrer ainda? Não, não sofre mais, né? Porque já resgatou a sua falta, né? Acho que esse meu exemplo, apesar de bobinho, né, deixa tudo muito claro, né? Questão 979. As provas que restam a suportar para rematar sua purificação não são para a alma uma impressão penosa que perturba a sua felicidade, né? Então, vamos pensar assim. Vamos pegar o meu exemplo do carnezinho, né? Eu tenho um financiamento, eu tenho 19 anos para pagar. Vou falar, nossa, né? 19 anos, só paguei um. É um tipo de preocupação. Mas vamos inverter. Já paguei 19, falta só um. Então já é outra coisa, né? O sofrimento é menor. Fala, graças a Deus. É que nem eu ia me aposentar em janeiro próximo, né? Em janeiro de 2022, já estava com uma certidão na mão informando que eu me aposentava. 25 de janeiro, né? De 2022. Faltariam 8 meses, né? 8 meses. Mas aí nós tivemos em janeiro deste ano, nós tivemos uma mudança da legislação, né? E aconteceu o quê? Agora eu vou ter que trabalhar mais 2 anos. Então, na verdade, eu já tenho 39 anos de serviço. E falta 2 anos e 8 meses, né? Então, se eu olhar para frente, falar, nossa, tenho que trabalhar 2 anos ainda, né? Que dificuldade. Mas se eu olhar para trás e falar, nossa, já trabalhei mais de 30 anos, já cumpri um dos requisitos, que é o tempo, né? 35 anos já tenho, só falta a idade. Só falta ficar velho. Se eu não fosse esse jovenzinho aqui, esse mocinho, eu já estava aposentado, né? Na verdade, eu não tenho ainda 60 anos. Então, é este quesito que eu tenho que cumprir. Então, o sofrimento vai ver como vai variar conforme a gente encara, né? Se a gente olha, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Eu já quitei bastante, né? Falta pouco, né? Ou ainda tenho muito por quitar. Então o sofrimento vai variar, né? E nós vamos ter uma felicidade relativa. Eu tenho uma felicidade de já ter trabalhado mais de 35 anos. Agora só falta fazer 60 anos de idade para poder me aposentar, né? Questão 980. O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? É o que eu falo, o livro dos Espíritos é muito coerente, né? Então eu vejo os amigos da casa espírita, os confrades, o nosso grupo de estudos, né? Que nós víamos todas as terças-feiras, depois tomávamos um cafezinho, um chazinho juntos, né? Era uma alegria. Então vamos lá. Eu ver estas pessoas, esses amigos, é uma fonte de alegria. Quando nós todos estivermos lá no plano espiritual e nos encontrarmos, vai ser uma fonte de alegria? Da mesma forma, é isso que eu falo, o livro dos Espíritos é muito óbvio, é muito coerente, né? Então a Terra é uma cópia do plano espiritual. Se aqui eu ver os amigos, eu ver aqueles espíritos que estão na mesma sintonia, né? Que estão no mesmo padrão, me deixa feliz, do lado de lá também, né? É uma das maiores alegrias, né? Agora, quanto mais evoluído, diz o texto, o grupo, o nível, menos interferência do orgulho, da vaidade, do egoísmo, então maior o laço afetivo. Então, quanto mais evoluído, maior a felicidade, né? Questão 981, já estamos encerrando, né? Como sempre, nós lembramos que para essas gravações, para serem repassadas, elas demoram um pouquinho, então temos tentado fazer um estudo na média de 30 minutos, embora o estudo presencial a gente fizesse um pouquinho mais, né? Questão 981. Há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida teme a morte e para aquele que a vê com indiferença e mesmo com alegria? Olha só, uma criatura desencarnada, ela poderia, né, temer a morte, ela poderia ser indiferente à morte, ou ela poderia desejar a morte. Quando ela desencarnar, ela vai sofrer de forma diferente? Vai, conforme os seus débitos, né? Só que, na verdade, os três vão ter uma frustração, né?
A mesma frustração é que ele falava, não, morreu, acabou, né? Ou quando eu morrer não vai ter mais nada, não vou sofrer mais. Todos vão ter uma desilusão do equívoco, que vão ver que a vida continua. Então, na verdade, né, essa diferença se apaga, né? E aquele que deseja a morte achando que vai acabar o sofrimento, ele só vai ter essa desilusão de perceber que a vida continua da mesma maneira, que não acaba nada, né? E para finalizar, a questão 982, que é muito interessante, que fala assim: é necessário fazer profissão de fé espírita e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Eu preciso ser espírita para ir para o céu? Eu preciso, né, acreditar na doutrina espírita para ser feliz depois da desencarnação? Mais uma vez, a doutrina espírita é muito coerente. O que nós estamos falando, que o sofrimento decorre, né, do erro, o sofrimento decorre da não evolução, da ignorância. Então, não é ser espírita, evangélico, católico, bandista, muçulmano que vai fazer a pessoa ir para o céu. Mas é fazer o bem, é amar o próximo, é praticar a caridade. Uma pessoa que não tem religião nenhuma, que ama o próximo, que faz o bem, que não é egoísta, que pratica a caridade, ela vai ficar bem no plano espiritual. Uma pessoa religiosa, uma pessoa, né, que se diz, sei lá, um profissional da religião, de qualquer religião, mas que tem ódio, tem mágoas, tem angústias, é perturbado, né, emocionalmente, né, tem raiva, tem egoísmo, ele vai ficar mal no plano espiritual, qualquer que seja a sua religião. Então, o importante não é ser espírita, o importante é buscar o progresso. É lógico que a religião, o espiritismo nos esclarece como evoluir, né? Como fazer o bem, né? Evoluir fazendo o bem, amando o próximo, praticando a caridade, né? Na próxima semana, nós vamos entrar no tópico chamado penas temporais, né? Vamos continuar estudando. Leiam o texto, né? Hoje nós vimos as questões 971 a 982. Leiam as questões. Se tiverem alguma dúvida, façam a pergunta no nosso grupo do WhatsApp, né? Teremos imenso prazer em responder, né? Se assistirem o estudo e gostarem, também comentem para que a gente possa continuar, né, motivados e estudando. Semana que vem damos continuidade. Boa semana a todos. Até lá.